Oi, meu nome é Fernanda Orsatti e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre educação inclusiva, inclusão para crianças e jovens dentro do espectro do autismo. É, como a gente sabe, o espectro do autismo ele é muito amplo. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente não está falando o que serve e o que vai dar certo para todas as nossas crianças e alunos. É, mas quando a gente pensa em incluir as nossas crianças com autismo, a gente tem algumas ideias gerais do que funciona e do que é de direito e do que a gente pode tentar aplicar para que a gente consiga que essas crianças realmente tenham uma educação de qualidade e que elas consigam participar cada vez mais dentro da nossa sociedade. Então, quando a gente começa a pensar, a educação inclusiva para as nossas crianças com autismo é um direito. Ela é um direito porque ela é da nossa lei da inclusão, e a nossa lei da inclusão diz que as pessoas com deficiência devem ser incluídas, e a nossa lei Berenice Piana, que é a inclusão das crianças com TEA, ela diz que as nossas crianças são crianças com deficiência, e aí elas têm direito a ser incluídas nas nossas escolas regulares. Então, quando a gente pensa em por que incluir, o porquê? Porque é um direito, além disso, porque é eficaz. A gente sabe que quando todas as variáveis, quando uma educação inclusiva ela está sendo feita com um número de professores para alunos razoável, desde a educação infantil até a educação do ensino médio, quando a gente sabe que a proporção natural, ou seja, que o número de crianças com deficiência naquela sala de aula obedece essa proporção natural de número de deficientes ou de pessoas com deficiência dentro da nossa sociedade, quando a gente sabe que há um treinamento e há uma preparação desses professores, quando é garantida a presença de um assistente para que quando essa criança realmente precisa de um suporte a mais dentro da sala de aula, a gente sabe, e as pesquisas nos dizem que a nossa criança com deficiência e especificamente também com autismo aprende mais nesse contexto, principalmente os conteúdos que são ali ensinados, que são os nossos conteúdos que são ensinados para todas as crianças. E além disso, os pares, os colegas dessas crianças, não perdem nem em atenção, nem em conteúdo, eles também tendem a ganhar. Então, a gente sabe o porquê, né? E aí a gente tem que pensar quem que vai fazer a inclusão dessas crianças. Então, a gente tem dentro desse nosso contexto escolar o nosso professor de sala de aula, né? O nosso professor do conteúdo em si. É esse professor que é o primário responsável por ensinar essa nossa criança e jovem. Então, quando a gente fala em inclusão, aquela pessoa é a quem a gente tem que treinar. Claro, a gente quer também se a gente está numa escola que tem uma sala de recurso, ou que tem um especialista em inclusão ou em educação especial, essa é a pessoa com quem a gente vai se consultar para ter ideias, para tirar, para fazer algum treino de alguma habilidade específica, para treinamento de algum conteúdo. E a gente também pode ter esse assistente, ou tutor, ou acompanhante terapêutico, dependendo do contexto aí que você tá. Mas a primária pessoa é esse professor. E esse professor tem que ser treinado em como dar essa aula, em como incluir essa criança, em como oferecer esse ambiente para que não só ela, mas todas as crianças dentro daquele ambiente, com a diversidade que aquele ambiente vai ter, elas vão conseguir aprender. E aí a primeira coisa que a gente tem que pensar é que esse professor tem que ter uma reunião numa equipe multidisciplinar com esses outros professores, com especialistas, talvez que acompanhem essa criança, e com outras pessoas que podem tentar contribuir, para fazer um plano educacional individualizado para essa criança, um PEI, né? Então, por que um PEI? Porque esse documento não é para ficar um documento que a gente vai colocar na gaveta, mas ele é um guia da gente saber. E aí, quais são os elementos aí principais no PEI? Quais são as habilidades dessa criança? Aonde essa criança está dentro daquele conteúdo? Quais os objetivos que eu vou ter para aquela criança? E quais as estratégias que eu vou usar para chegar nesses objetivos? Então, se a gente tiver todos esses elementos básicos,
a gente vai conseguir ter um guia para cada matéria, para cada habilidade, de aonde a gente quer chegar, de onde a gente está partindo e aonde a gente quer chegar com essa criança. Eu vou deixar para vocês um modelinho do PEI e também no Instituto Rodrigo Mendes, no site deles, que trabalha bastante com inclusão, eles têm um modelinho bem legal, tá? Além disso, então, quando a gente tem esse PEI, a gente vai olhar e vai pensar, o que a gente vai ensinar? Essa é uma das respostas mais simples. A gente vai ensinar o que as outras crianças daquela sala de aula estão aprendendo. Ah, mas Fernanda, o pessoal está aprendendo Guerra Fria, o pessoal está aprendendo função de segundo grau, e aquela criança ainda está fazendo adição, ainda nem conseguiu entender a história do Brasil. Então, a gente tem que pensar, se a gente está trabalhando com inclusão, e se aquela criança estará na sala de aula quando aquele conteúdo vai ser ensinado, a gente tem que alinhar os objetivos de aprendizado dessa criança com os objetivos de aprendizado da sala de aula em que ela está inserida. Se não, se a gente vai deixar a criança no fundo da sala desenhando ou pintando, a gente não está fazendo inclusão. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em Guerra Fria, a gente pode pensar que aquela criança vai aprender quais os dois principais países que estavam envolvidos. Essa criança, ela pode apontar no mapa, ela pode pintar no mapa, ela pode circular dentro de opções. A gente pode treinar o nome desses dois países repetidamente, a gente pode trabalhar o alfabeto, a escrita desses dois países. Então, assim, de alguma maneira, a gente tem que oferecer um alinhamento desse conteúdo. Assim como quando a gente está trabalhando com equação e aquela criança ainda está fazendo adição, a gente pode tentar trabalhar paralelamente esses dois conteúdos, fazendo um espelho da atividade que está sendo feita na sala de aula. Ou, se a gente está trabalhando com algum outro conteúdo mais complexo, a gente também pode tentar ajudar essa criança a chegar lá, a ter ideias para conseguir realmente acompanhar em algum nível, seja com menos quantidade, seja com menos complexidade e seja com menos tempo, ou seja, ela vai demorar mais para fazer as atividades, para que ela consiga realmente fazer aquele conteúdo. Então, o que, e esse já estava falando do como, mas o que é o mesmo que as outras crianças, pelo menos alinhadas, deve estar. E aí é o como, né? Então, como que a gente vai conseguir ensinar? Que estratégias são essas que a gente tem que colocar em prática para que as nossas crianças com TEA, nesse ambiente inclusivo, consigam realmente aprender? Então, a gente tem que pensar que eu vou deixar também para vocês uma lista das práticas baseadas em evidência, que envolvem tanto práticas que são feitas num contexto mais clínico, quanto práticas que são feitas no ensino geral, para aprendizagem em geral, para as nossas crianças e jovens também com TEA. Na verdade, é um documento que ainda está em inglês, mas eu vou ver se eu acho uma opção aí em português para vocês. Então, primeiro a gente tem que pensar que a gente tem que estruturar o ensino dessa criança. Ou seja, a gente tem que, se para as outras crianças a gente fala de uma maneira geral a instrução, para as nossas crianças com TEA, a gente tem que dar os passos para ela conseguir fazer. A gente tem que pensar que a gente pode antecipar o conteúdo. Então, a gente pode mandar para casa, ou a gente pode ensinar na sala de recurso um pouquinho antes o conteúdo que vai ser ensinado na nossa sala de aula.